Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial eu vou falar sobre um tipo muito importante de termistor, o NTC. Vamos lá? Um termistor é um sensor de temperatura onde a resistência varia com a temperatura. O nome já está dizendo, termistor. Existe mais de um tipo de termistores. O RTD é um termistor à base de liga metálica. A resistência varia linearmente com a temperatura. Um exemplo bem famoso é o PT100. Tem uma resistência de 100 ohm a 0 grau. O PTC é um termistor cuja resistência varia com a temperatura, mas de forma exponencial. Ele é feito à base de semicondutor. PTC significa Positive Temperature Coefficient. Se a temperatura sobe, a resistência também sobe. Mas hoje eu vou falar sobre o termistor do tipo NTC, que é um sensor cuja resistência varia com a temperatura de forma exponencial, mas de forma diferente do PTC. No NTC, se a temperatura subir, a resistência cai. NTC significa Negative Temperature Coefficient. O componente NTC tem muitas aplicações como sensor de temperatura, e o seu encapsulamento mais comum é mostrado na figura. Se parece muito com um capacitor. Esse é um dos modelos mais comuns, um NTC de 5 mm, e a inscrição indica 10 kΩ. Essa é a resistência desse NTC a 25 graus centígrados. Então, essa é a forma de especificar um NTC, indicando a resistência a 25 graus centígrados. Claro que existem outros modelos, como esse de 5K 11 mm. O valor indicado no corpo diz respeito ao valor da resistência a 25 graus centígrados. Um modelo bastante comum é o sensor de temperatura para geladeira. Também é, na maioria das vezes, um NTC, mas tem um encapsulamento bem mais protegido. Claro, vai trabalhar na umidade, baixas temperaturas, no meio das cebolas, alfaces e cervejas. Esse da figura é o sensor de temperatura NTC 10K encapsulamento MF58. O NTC é um sensor de temperatura muito sensível, mas a sua curva de variação da resistência em função da temperatura não é linear, é exponencial. Veja na figura. Mas existe uma faixa que a medição é quase linear. É nessa faixa que esse sensor é mais utilizado, entre menos 20 graus e 150 graus centígrados. Essa falta de linearidade requer que o instrumento que usa esse tipo de sensor faça todos os cálculos para linearizar a curva. Veja na figura um instrumento típico para uso em refrigeração que usa o NTC e faz todo esse trabalho. Se você está pensando em usar o NTC em um instrumento para leitura de temperatura, você deverá pensar em usar um microcontrolador para fazer todos esses cálculos. Claro que eu vou mostrar isso nos próximos tutoriais. Para usar o NTC como sensor de temperatura, o circuito elétrico deverá ser similar ao de um ohmímetro. Ele deverá ler a resistência do NTC. Uma forma simples é montar o NTC em um circuito divisor de tensão. Veja o exemplo com o Arduino. O sinal de medição deverá ser ligado a uma entrada analógica. O microcontrolador deverá medir a tensão e então fazer todos os cálculos para determinar a resistência do NTC. E então aplicar a equação de Steinhardt e determinar a temperatura. Claro que eu vou mostrar essa equação logo ali adiante. Uma forma bem mais exata e simples é usar o NTC em série com uma fonte de corrente precisa. Aí vai ficar fácil para o Arduino determinar a resistência e então calcular a temperatura. Uma forma de linearizar o circuito é colocar uma resistência em paralelo com o NTC. Com isso, a tensão varia de forma quase linear com relação à temperatura, mas perde bastante na sensibilidade. Claro que isso tudo será visto em outros tutoriais. Uma forma bem mais precisa é usar uma ponte de resistências. Claro que numa das pernas da ponte vai o NTC. Quando o valor das outras resistências e do NTC forem iguais, a tensão no centro da ponte será zero. Então, ao variar o NTC a partir dessa medição, o valor da tensão vai variar de forma proporcional. Assim, é possível ajustar a tensão de referência, por exemplo, a 0 grau. Se a temperatura cair abaixo de zero, a polaridade da tensão vai ficar negativa. O valor típico das resistências são de 32 kΩ. O valor das outras resistências deverá ser ajustado para o valor do NTC a 0 grau. Isso é fácil de calcular conhecendo a equação que eu vou mostrar logo ali. A dificuldade desse circuito é que você terá que usar um amplificador diferencial.
Claro que existe uma equação para determinar o valor da resistência. Essa equação é baseada na equação proposta por Steinhardt. A resistência RT é a resistência do NTC na temperatura T que eu quero medir, e a resistência R0 é a resistência conhecida na temperatura T0 de 25 graus. No NTC mais comum, esse valor é de 10 kΩ. Um detalhe importante é que a temperatura tem que ser escrita em graus Kelvin. Então, tem que somar a temperatura em graus centígrados com 273. Então, a temperatura 25 graus centígrados é igual a 298 graus Kelvin. A constante beta é característica do NTC. Você deve consultar o datasheet do componente ou o fabricante para saber o seu valor. Veja na figura a tabela dos NTCs da TDK. Os valores do beta variam de 3.000 a 5.000. Se você não conhece o valor, pode colocar um valor típico como 34,55. Veja na figura o gráfico mostrando os valores da resistência para um NTC de 10K a 25 graus e o beta igual a 34,55. Se você medir a resistência, então pode usar a equação da figura, que é tirada da equação anterior, para determinar a temperatura. Essa equação pode ser usada no programa do Arduino do exemplo anterior para determinar a temperatura. Mas cuidado! No final tem que tirar 273 da temperatura Kelvin para obter a temperatura em graus centígrados. Existe uma forma muito popular de usar o NTC, é como temperatura limite. Nesse caso, o NTC é usado junto com um comparador. Esse circuito deverá indicar se a temperatura ultrapassou um determinado limite. Pronto! É o caso do uso do NTC nos PCs. Ele fica medindo se a temperatura da CPU não ultrapassa um determinado limite. Até existem shields para Arduino que já vêm com o NTC montado junto com o comparador. É só ajustar a temperatura limite no trimpote. Pronto! Você viu nesse tutorial o sensor de temperatura do tipo NTC? Claro que tem muito para falar sobre esse tema. Muitos circuitos para montar, muita prática. Esse é um componente muito interessante, mas isso veremos nos próximos tutoriais. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!